Este conteúdo tem caráter exclusivamente educativo e informativo. Não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. A responsabilidade por qualquer decisão de investimento é exclusivamente do espectador. Imagina você acordar um dia e descobrir que, enquanto dormia, seu dinheiro trabalhou por você. Não é papo de coach, nem truque de mágica. Isso tem nome: juros compostos, a tal da oitava maravilha do mundo, segundo o próprio Albert Einstein. Mas, se é tão poderoso assim, por que é que a maioria das pessoas continua pobre? Será que os juros compostos pararam de funcionar bem na sua vez? O poder dos juros compostos. Juros compostos não são só uma fórmula, eles são um ciclo. É o dinheiro que gera mais dinheiro, sem você precisar trabalhar mais por isso. Quer um exemplo real? R$ 1.000 investidos a 12% ao ano viram R$ 29.000 em 30 anos. Agora, se você tem R$ 50.000, isso vira R$ 1.500.000. O tempo é seu melhor amigo aqui. O efeito exponencial na prática. O gráfico dos juros compostos começa devagar, quase linear. Mas com o tempo, ele vira uma barriguinha linda. Os juros viram juros dos juros. É por isso que Warren Buffett ficou bilionário só depois dos 50 anos. Ele não ganhou na loteria. Ele respeitou o tempo do dinheiro. Por que você ainda não está enriquecendo? Tem 3 ingredientes nessa receita: quanto você investe, qual a taxa de retorno e, principalmente, o tempo. E é aqui que muita gente erra. Começa e para. Investe e saca. Espera resultado em 1 ano. Se você interrompe o ciclo, volta para o zero. E os juros compostos nunca entram em ação. Erro 1. Falta de reserva de emergência. O pobre vive quebrando o ciclo porque qualquer imprevisto faz ele sacar os investimentos. E a culpa não é só dele, é a realidade. Mas existe solução. Faça 2 caixinhas. Uma de emergência, para chuveiro quebrado, remédio, etc. Outra de longo prazo, intocável, para render de verdade. Erro 2. Ignorar a inflação. A inflação é a inimiga invisível do seu dinheiro. Sua conta de luz hoje é R$ 200. Em 30 anos, será R$ 864. Por isso, não dá para depender só da renda fixa. Tem que aprender a investir de verdade. Ações, FIIs, ETFs, dolarização. Tudo que eu ensino aqui no canal. Exemplos claros e comparações 1.000 por mês durante 10 anos. R$ 221.000. Agora, dobra o tempo para 20 anos. Vai virar R$ 440.000? Não. Vai virar 911 milhões de reais. Dobra o tempo, multiplica o dinheiro por muito mais. O ciclo dos ricos versus o ciclo dos pobres. Rico investe e não mexe no dinheiro. Por isso o ciclo roda. Pobre investe, mas tem que tirar porque a vida aperta. Aí os juros compostos nunca chegam a funcionar. A diferença não é a taxa, é o tempo de exposição ao ciclo. Os 3 inimigos dos juros compostos. A maioria das pessoas não enriquece com os juros compostos, porque sofre ataques constantes de 3 vilões silenciosos. E se você não estiver preparado, eles vão te sabotar, sem que você perceba. A impaciência. A pessoa começa a investir hoje e quer resultado amanhã. Acha que o primeiro mês vai mudar tudo. Mas juros compostos são uma maratona, não uma corrida de 100 metros. A inconstância investiu 1 mês, pulou 2. Voltou no 4º mês, parou no 5º. O ciclo nunca fecha. A constância é o combustível do juro composto. Sem ela, não há mágica. A autossabotagem. Você faz um esforço danado para investir, mas quando bate aquela liquidação,
ou uma viagem aparece, você tira o dinheiro. O problema não é gastar, é sacrificar o futuro por desejos de curto prazo. Como construir uma base sólida. Você precisa de uma base forte para aguentar o tranco dos primeiros anos. E essa base se constrói com 3 pilares. Educação financeira. Você precisa entender o jogo. Senão, vai agir por impulso e emoção. Disciplina mensal. Trate o investimento como conta fixa, igual luz, água e internet. Objetivo claro. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer ventinho te derruba. Se seu objetivo é comprar um carro, fazer uma viagem ou conquistar a independência financeira, escreva. Visualize. E lembre disso todo mês na hora de aportar. O que acontece depois que os juros começam a funcionar? Sabe o que é mais mágico? Não é o começo, é o depois. Depois que o ciclo engrena, o crescimento acelera. Você começa a receber mais de rendimento do que consegue aportar. E aí, o jogo muda completamente. Você passa a ser investidor, não trabalhador do próprio dinheiro. Seus aportes viram apoio, não mais motor principal. O dinheiro começa a se multiplicar mesmo que você não consiga mais investir tanto quanto antes. É aqui que as grandes fortunas nascem. É nesse ponto que o Warren Buffett virou o Warren Buffett. Não foi sorte. Foi tempo. A estratégia do milionário desconhecido. Pouca gente conhece esse cara. Mas é o típico investidor invisível. Classe média, sem carro de luxo, sem ostentação. Mas com um patrimônio de 7 dígitos. O que ele faz? Ele automatiza aportes. Ele ignora modinha. Ele escolhe bons ativos e não fica mexendo a cada notícia. Ele deixa o tempo fazer o trabalho sujo. Enquanto uns gritam, cripto vai subir, ações vão cair, ele tá lá, firme no plano. E adivinha quem ganha no fim? Exatamente. A mudança de mentalidade. Você não precisa ganhar R$ 30.000 por mês para se beneficiar dos juros compostos. Você precisa de 3 coisas. Começar agora, quanto antes, melhor. Continuar mesmo que pareça pouco. Não desistir quando parecer lento. Porque um dia vai parecer rápido demais. E aí, você vai olhar para trás e pensar: ainda bem que eu comecei. Reinvestir os rendimentos. A turbina do crescimento. Muita gente até começa bem, mas comete um erro silencioso. Saca os rendimentos antes da hora. E isso é como colher uma plantação no primeiro broto. A mágica dos juros compostos acontece quando você reinveste os lucros. Cada centavo que entra vira capital novo para render mais ainda. Exemplo: se você investe R$ 1.000 e recebe R$ 100 de rendimento e reinveste esse valor, no mês seguinte você está investindo R$ 1.100. Agora imagine isso por 10, 20, 30 anos. É uma bola de neve. Mais para cima. Simulação. Quanto rende com e sem reinvestimento? Vamos colocar isso na prática com 2 cenários. Cenário 1, sem reinvestir. Você investe R$ 1.000 por mês por 30 anos, a 12% ao ano. Mas todo mês saca os rendimentos. Resultado: R$ 360.000 de aportes mais rendimento isolado. Mas o crescimento para ali. Cenário 2. Reinvestindo tudo. Mesmo investimento, mas mantendo os juros compostos rodando sem interrupção. Resultado: mais de R$ 3 milhões no final do período. A diferença entre os dois não é o valor investido, é o comportamento. A regra dos 30 anos. Quer uma regra de bolso? Quem investe por 10 anos ganha segurança. Quem investe por 20 anos ganha estabilidade. Mas quem investe por 30 anos ganha liberdade. E por quê? Porque o ciclo passou por crises, recuperações e ciclos econômicos. Porque o tempo diluiu os erros e amplificou os acertos. E porque em 30 anos os juros compostos param de andar e começam a correr. Agora que você entendeu como funcionam os juros compostos de verdade, só falta uma coisa:
Você não precisa começar com muito. Precisa começar com consciência. Você não precisa entender tudo. Precisa evitar os erros principais. E você não precisa esperar o momento perfeito. Precisa fazer o agora, se tornar esse momento. Se esse vídeo te ajudou a entender, compartilha com alguém que precisa despertar para isso. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E lembra, você pode escolher trabalhar duro pelo dinheiro ou fazer o dinheiro trabalhar duro por você. A diferença é o tempo e o que você faz com ele.